continuamos o nosso estudo do capítulo 14 do livro do Apocalipse. Uma brevíssima síntese daquilo que nós estudamos no encontro anterior. O capítulo 14 está na linha de continuidade do que está contido nos capítulos 12 e 13. O capítulo 12 é o capítulo da mulher vestida de sol, que está prestes a dar à luz. É o capítulo onde aparece o dragão, a primitiva serpente. Aparecem também os seus sequazes, os anjos decaídos. Aparecem também São Miguel Arcanjo e os seus comandados. A luta entre o dragão e a mulher, e a luta entre Miguel e seus anjos de um lado, e o dragão e os seus sequazes do outro lado. A expulsão do céu do dragão, que parte furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. A perseguição, a descendência da mulher, a todos os discípulos de Cristo em todos os séculos. O capítulo 13 é o capítulo das duas feras que estão a serviço do dragão. A primeira fera, versículos de 1 a 10, o Império Romano. A segunda fera, que tem nome de homem e o seu nome é 666, é o imperador, a serviço do império, e ambos, império e imperador, a serviço do dragão. Uma tríade satânica. O capítulo 14 muda o cenário, mudam os protagonistas. Agora nós temos o Cordeiro e os seus eleitos. Aqui já temos uma antecipação da vitória que vai ser objeto dos últimos capítulos do livro do Apocalipse. Na derrota do dragão, já vislumbrada no capítulo 12, há um capítulo que é dedicado inteiramente à derrota, à derrocada da grande prostituta, aquela que vai ser citada agora no capítulo 14. Nos próximos versículos, aquela que caiu, aquela que sucumbiu, Babilônia a grande, caiu. Vamos estudar no versículo 8. O capítulo 17 é todo dedicado a essa grande Babilônia, personificada numa mulher, numa prostituta, numa mulher da vida, numa mulher de vida fácil, que embriaga, que inebria, que seduz todos aqueles que vão até ela, para ela escravizá-los e colocá-los a serviço do dragão. Ela vai ser completamente destruída, e disso vamos tratar no capítulo 17. Terminamos o encontro anterior falando desse pequeno texto do capítulo 14, versículos de 1 a 5, acerca dos eleitos do Cordeiro. Vamos continuar agora o capítulo 14, a partir do versículo 6, e esse texto é nomeado na Bíblia Ave Maria de preparativos da luta. 3 anjos predizem a vitória. Aliás, com os anjos nós já estamos familiarizados. Os anjos de Deus, capítulo 12, Miguel e seus anjos, os anjos que vão tocando as trombetas, os anjos que vão colaborando no desvelo dos selos, os anjos que executam a ira do Senhor, um anjo responsável por tal parte, por tal fenômeno da natureza. Já estamos profundamente familiarizados com esses anjos. Agora vão aparecer 3 anjos. Versículo 6, vamos fazer a leitura. Vi, então, outro anjo, que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo. Anjo que voava. Essa imagem é tão antiga quanto a própria Bíblia. Aliás, é uma figura de um querubim que é colocada na porta de entrada do paraíso,
para impedir que os homens entrem. Aqui nós já temos um ser alado, associado, os anjos são associados a um deslocamento, e aqui a nossa razão não consegue definir bem velocidade do anjo, deslocamento do anjo, porque são seres espirituais, que eles se deslocam, que eles não são fixos, que eles não estão presos à matéria como nós estamos. Nós temos uma dimensão espiritual, nós temos uma alma espiritual, mas esta alma, para se deslocar, está condicionada a um outro elemento essencial da nossa natureza humana, que é o corpo. Altura, comprimento, largura, etc. E isso nos condiciona. Já as criaturas puramente espirituais, que não têm a matéria, o deslocamento é óbvio e é muito rápido, mas a sobriedade da Bíblia e a sobriedade do magistério da igreja não permitem que nós digamos algo mais do que isso. Que eles se deslocam. E aqui a imagem é que esse deslocamento é semelhante ao de um ser alado. Se voava, é porque tem asas. Mas lembrem-se, nós estamos aqui num livro marcado de simbolismos. O anjo, sem dúvida alguma, é um ser espiritual. Mas é uma imagem que evoca um ser como se tivesse asas. É lógico que ao longo da história da igreja, as visões que muitos santos e beatos tiveram de anjos, o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael, os anjos da guarda, foram visões onde tais seres, nossos amigos, se personificavam sob forma de seres humanos alados. Mas atenção, é a única forma que nós temos para compreender, ter uma ideia desses seres espirituais, desses nossos protetores, desses nossos defensores. Muito bem, para que ninguém intua que um espírito tem asas. Espírito não tem matéria. As asas evocam uma ideia de materialidade. Mas Deus Todo-Poderoso permite que as criaturas humanas vislumbrem os anjos materializados. E aqui nós temos um lampejo dessa bondade de Deus, da providência de Deus, que permite que o vidente contemple, veja anjos voando. Muito bem. Evangelho eterno. Nós sabemos que evangelho é esse. Vamos dar uma olhada no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Eu citei esse texto para mostrar a essência desse Evangelho eterno. O próprio Jesus Cristo. Qual é a síntese do anúncio do Evangelho? Se quiséssemos sintetizar todos os 4 Evangelhos numa única palavra, que única palavra definiria bem, resumiria bem o Evangelho? Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ainda no mesmo Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. O anjo traz consigo algo que deve ser anunciado. O tempo final chegou. O que o anjo traz é aquela realidade decisiva que, se abraçada, vai trazer a salvação, e, se recusada, possibilita a condenação. O Evangelho ou é para ser acolhido, ou é para ser rejeitado. Não há outra alternativa. Não há meio termo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. As palavras de Jesus no final do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 16, são extremamente contundentes. Não há mais de 2 alternativas. O Evangelho deve ser crido é agora.
eu vou deixar para depois, vou refletir, vou estudar, vou consultar A ou B. Nada disso. É agora. E ponto final. A procrastinação, o adiamento, pode custar muito caro. De novo, as palavras de Jesus. Quem não crê será condenado. Claro que quem não crê agora poderá crer amanhã ou depois. Mas a pergunta é, terei eu este tempo? Deus me dá uma garantia? Não, não dá. E que certeza de fé ou certeza moral eu tenho de que posso me dar ao luxo de, na incredulidade, permanecer e apenas admitir a possibilidade de crer em Jesus quando eu estiver me ultimando? Mas quem disse que eu vou me ultimar? Quem me garante que Nosso Senhor não vai me tirar desta vida agora e dizer, chegou a hora para você e acabou e pronto? Pois bem, o Evangelho eterno para ser anunciado aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo. Reparem bem aqui, esse quarteto, essa ideia de quadro que evoca a imagem geométrica, a figura geométrica de um quadrado, a figura perfeita, símbolo da totalidade, 4 cantos da terra, enfim, 4 ventos, ó Espírito dos 4 ventos, como diz o profeta, a respeito do Espírito Santo. Pois bem, anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Jesus ultrapassa o âmbito da humanidade, fala até em criatura. Santo Antônio de Pádua chegou a pregar até aos peixes, chegou a pregar até aos animais. O famoso milagre da adoração eucarística, o jumento se dobrou diante do Santíssimo Sacramento, na célebre disputa de Santo Antônio com um herege. Pois bem, os 4 cantos da terra, todas as criaturas devem ser depositárias, destinatárias do anúncio do Evangelho. É urgente anunciar. O fim está chegando. É o que vislumbra o vidente nesse versículo 6. Muito bem, vamos ao versículo 7. Clamava em alta voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Temer a Deus, dar glória a Deus, adorar a Deus. Vocês que estão com os capítulos 12 e 13 na memória, encontram alguma analogia, alguma recordação, alguma lembrança da atitude daqueles que adoram a besta, que servem a besta, que temem a besta, que tributam glória à besta? Pois bem, qual é o papel da primeira besta, da primeira fera, e o papel da segunda fera? Fundamentalmente, estar a serviço do dragão. O dragão é o demônio. Mas a primeira fera e a segunda fera também, na sua arrogância, na sua insanidade, na sua presunção de se colocar no lugar de Deus, o que eles pretendem? Que os homens adorem a fera, que os homens tributem glória à fera, que os homens temam a fera. Temer a fera, glorificar a fera, adorar a fera. Qual é a resposta de Deus por meio do anjo? Temei a Deus, adorai a Deus, rendei glória a Deus. Vocês perceberam? E nunca é demais recordar que a tática do demônio, que nutre um ódio contra Deus, é se colocar no lugar de Deus. É tentar atrair para si a honra que é própria de Deus, a glória que é própria de Deus, o louvor que é próprio de Deus. Ele é um caricaturista barato, mas consegue seduzir as pessoas. Então vejam que essa ordem do anjo redimensiona as coisas e pretende colocar as coisas no lugar certo. O temor é a Deus, a glória é a Deus, a adoração é a Deus. Vejam de novo no versículo 7, temer, dar glória, segundo o verbo, e adorar. Quem foi que disse a Jesus Cristo
quando foi tentado no deserto e depois transportado para o pináculo do templo, tudo isso será teu se prostrado me. O que é que o anjo diz aqui? Adorar a Deus. A ele não. A ele não. A tática, portanto, é essa. É velha como a história da humanidade. A tática do demônio é desviar o foco do coração do homem. Não tema a ele, não tenha medo. Não dê glória a ele, dê glória a você, dê glória a mim. Eu dou a glória, mas não para ele, não para ele. E me adore. Está claro? Está claro? Essa é a velha tática. E que lamentavelmente funciona naqueles corações que não têm o Senhor, que não têm o discernimento, que não têm a fé, que não se dobram diante do Senhor, que não reconhecem a honra que é própria de Deus, o louvor que é próprio de Deus, a majestade, a onipotência, a transcendência, a glória devida somente a Ele, que só Ele possui. Muito bem. Então, veja que interessante a gente ler o capítulo 14, depois de tanta coisa que a gente já estudou no Apocalipse, e de tanta armação de Satanás, a gente já vai percebendo. Pois bem, versículo 8, outro anjo seguiu-o, dizendo: caiu a grande Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundícia desenfreada. Essa queda tanto se refere ao que aconteceu na história, paulatinamente, apesar de demorado. Pensemos no Império Romano do Ocidente, século V, 473 mais precisamente. E o Império Romano do Oriente demorou bastante, se bem que já vinha agonizando, 1473, quando os otomanos tomaram de vez aquilo que restava do outrora grandioso, majestoso Império Romano do Oriente. Mas atenção, que aqui nós devemos também enxergar uma queda que não é apenas institucional. Se lermos o versículo 8, à luz do versículo 7, e o versículo 7, à luz dos capítulos 12 e 13, qual é a conclusão a que nós chegamos? A conclusão a que nós chegamos é que quando o homem se converte, a queda do império de Satanás na vida dele é evidente. O demônio que imperava na vida desse infeliz não impera mais. Caiu, ele ruiu. Ele outrora era o majestoso, era o Deus da vida desta pessoa. Só que ela fez uma experiência que foi a ruína desse império. Qual foi a experiência? O que é que leva a força de Satanás à ruína, à queda? Leia o versículo 7. Vocês já sabem. O caminho é esse. Satanás está bastante edificado, consolidado naquela família, naquela instituição, na vida daquele infeliz. Muito bem, ele tem um império bastante solidificado. E agora, como fazer para ruir esse império? O caminho está no versículo 7. Tema a Deus, dê glória a Deus, adore a Deus, reconheça Deus como o Senhor da sua vida, dobre-se diante dele, humilhe-se diante dele, converta-se. Caiu Babilônia, por ter dado de beber a todas as nações do vinho de sua imundícia desenfreada. Nessa hora, a gente percebe o grande ponto fraco de Satanás. O ponto fraco de Satanás. E aqui, me permita alargar o horizonte e partir do ser humano tomado individualmente e também das instituições. O que levou de fato o comunismo à derrocada? Análises sociológicas são importantes, ninguém nega. Análises militares, análises políticas, análises antropológicas, análises sociológicas, todas elas têm o seu valor. Por favor, é uma interação de fatores. Só que nós somos pessoas de fé. Nós não podemos
excluir elementos sobrenaturais presentes e atuantes nos acontecimentos da história. A ruína se deve, primeiro, à grande fraqueza que a maldade, que a perversidade, que o pecado, em síntese, traz consigo. O pecado tem uma lógica insana. Ele se auto-implode. Ele é perverso, ele não tem critérios, ele não tem limites. E não há quem aguente. Por tanto tempo. E até aqueles que foram iludidos pelo pecado, se não todos, mas uma boa parte, por aqui, permita-me a expressão popular, no auge da loucura, do desespero, da insatisfação, da infelicidade, das trevas, afirma, como o salmista do Salmo 129, das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Se levardes em conta, Senhor, nossas faltas, Senhor, quem poderá subsistir? O jovem filho pródigo na pocilga, na casa do meu pai há muitas moradas e eu aqui, passando fome, vou levantar-me. Esse é também um aspecto que não pode ser descurado. Mesmo as pessoas mais submissas, mais escravas, com uma história bem longa de vida de pecado, é capaz, o demônio não tem esse poder. A instituição, ela pode muita coisa, mas não pode dominar a mente do ser humano. Não pode impedi-lo de refletir, de, na sua sede, na sua ânsia, buscar o Senhor. E mesmo nos presídios, mesmo nos cárceres, mesmo na Sibéria, tempos do comunismo, Sibéria, uma parte bastante extensa da União Soviética, a palavra de Deus anunciada àqueles que foram desterrados. E essa fé, que sustentou tantos corações, foi imprescindível. Lógico que é sociologia, que é antropologia, que as ciências, que muitas análises que negam Deus, que não consideram a fé, não vão levar isso em conta. Mas o Apocalipse é precisamente um livro de fé. Caiu. A frase vem logo depois de temer a Deus, render glória a Deus, adorar a Deus. Isso é muito significativo. Versículo 9. Entra em cena o terceiro anjo. Um terceiro anjo seguiu-os, dizendo em alta voz: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho da cólera divina, o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre, diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. Aqui fala-se do vinho da cólera divina. Muito bem. Mas antes de falarmos do vinho, até porque ele está no versículo 10, nós temos aqui uma advertência. Se alguém adorar a fera. Essa fera é a primeira ou é a segunda fera? A mesma de Apocalipse 13, versículo 12. É a segunda fera. A segunda. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 13, 12. Ela exercia todo o poder da primeira fera, sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. O papel do imperador é endeusar o império. O papel do imperador é mostrar que Roma é não só inexpugnável, indestrutível
mas ela própria tem características divinas. Ó divina Roma, ó divino César. Já vimos essas blasfêmias, não é? No capítulo 13, nomes blasfematórios. Blasfêmia é negar de Deus aquilo que Ele tem e aquilo que Ele é, e tributar a uma criatura o que ela não tem e o que ela não é. Em síntese, isso é blasfêmia. Muito bem, então, no versículo 9, uma advertência. Adorar a fera é tributar predicados, qualidades divinas a uma criatura, instituição, ou, no caso da segunda fera, uma criatura humana. Quando se endeusa título, quando se endeusa ideologia, quando se endeusa regime político, quando se endeusa sistema de governo, quando se tributa o sentido, o máximo, o ápice, o vértice da vida, quando se vive em função de tal criatura. Então vejam o deslocamento. A honra é para o Estado, é para o partido. A glória é para a ideologia, é para o partido, é para a instituição, é para tal pessoa. Deus foi deslocado. Deus foi tirado do seu lugar de centro, de vértice, de sentido da vida, da pessoa e de todos os homens. Aceitar o seu sinal na fronte ou na mão é uma imagem que nós já vimos. A marca da fera nada mais é do que essa postura convicta, do que esta certeza. É uma atitude de submissão. Quem é o assinalado pela fera? Aquele que já foi, digamos assim, perversamente, no sentido pejorativo, catequizado por ela. Aquele que pensa o que a fera pensa. Aquele que foi doutrinado, amaestrado. Aquele que está perfeitamente alinhado com a política, com a doutrina, com a filosofia, com os princípios éticos, se é que se pode falar, com os princípios, digamos, filosóficos e ideológicos da fera. Aqueles que pensam, que a defendem, que a exaltam, que a aplaudem e que trabalham para que ela se perpetue, para que ela seja honrada, para que ela seja servida, para que ela seja temida. Esses são aqueles que têm esse sinal. O sinal da fera, portanto, recordando alguns programas anteriores, não vamos enxergar aí marca de roupa, de grife, aquela marca é símbolo disso, aquela outra é símbolo disso, chip, código de barras. É um pouco de exagero, nós vimos isto. Não penso, não creio, e a igreja nunca afirmou, nenhum estudioso, que tais sinais se refiram a, digamos assim, a características da modernidade que em si não são nem boas nem más. Atenção, por favor. Nós cristãos compramos constantemente nos supermercados produtos que são passados na frente de uma maquininha. Todos eles têm código de barra, isso facilita muito a vida das pessoas. Chips, enfim, tratamos aqui da questão dos chips de inocular, colocar chip em crianças, etc. Bom, pode haver uma certa relação, mas tratamos disso também. É uma questão que bastante controversa, que envolve muito provavelmente a violação de direitos fundamentais das pessoas humanas. Não vamos retornar a esse assunto. O sinal aqui é, antes de tudo, comportamental. É uma postura de vida, de obediência, de adesão, de submissão escravagista da fera, da parte dessas pessoas que a adoram, que a reconhecem como Senhor, como o sentido da sua vida. Muito bem. Temos uma expressão, essa mesma fera, ainda Apocalipse 13, 12, nós sabemos que é o imperador, que enquanto tal morreu, mas a figura em si pode, sem dúvida alguma, recorrer ao longo dos séculos
qualquer criatura humana que se identifique, ou que tente passar, ou que tente atuar a mesma postura do imperador do tempo de São João Apóstolo e Evangelista, pode perfeitamente ser aproximada, não identificada. Identificação na primeira fera, 666, tal figura já morreu, foi o imperador Nero. Mas a aproximação, quando é que uma pessoa se aproxima de outra? Quando é que uma pessoa se assemelha a outra? Quando elas pensam de forma muito parecida, quando elas falam de forma muito parecida, e quando elas agem de forma muito parecida. Nesse sentido, primeira fera e segunda fera podem ser aproximadas de instituições e pessoas ao longo da história da igreja, ao longo da história da humanidade. Está claro? A aproximação é uma coisa, identificação é outra coisa. Muito bem. Ainda no versículo 9, o sinal na fronte ou na mão. A marca dos que adoram a fera, os partidários por convicção, ou os oportunistas por covardia. Oportunistas por covardia. Aqueles que seguiam o império eram de duas categorias. Uns eram convictos, os outros para não morrer. E aqui em âmbito cristão nós temos os traidores, os apóstatas, os lapsi em latim, aqueles que, pressionados pelo império, se você não adorar o imperador, se você não queimar incenso para os deuses romanos, você morre. Aí, também traidores dentro da igreja, eu vou queimar incenso, eu vou adorar os deuses do imperador, os deuses de Roma, eu vou adorar o próprio imperador. Então nós temos partidários por convicção e temos os oportunistas covardes. Esses é que têm o sinal na fronte ou na mão, a marca, por assim dizer. Mutatis mutandis, você enxerga com uma certa facilidade uma pessoa que não é de Deus determinados sinais comportamentais, gestos, o jeito como se veste, sua postura, aquilo que ela conversa, são isso, sinais. Aqui colocado de uma forma tão sutil, né? O sinal na fronte ou na mão. Versículo 9. Versículo 10. Reparem a contraposição que existe entre o vinho do versículo 10 e o vinho do versículo 8. Vocês já descobriram certamente. O vinho do versículo 8 é o vinho da imundícia desenfreada. Já o vinho do versículo 10 é o vinho da cólera divina. O que significa vinho da cólera divina? É o julgamento de Deus. A expressão cólera, quando aplicada a Deus, ela precisa ser encarada com reserva. Porque cólera é um sentimento humano, correto? Fulano está encolerizado. Fulano encolerizou-se. Cólera é um sentimento humano. O homem é homem, Deus é Deus. Quando a Bíblia atribui um sentimento humano, uma reação humana a Deus, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se encolerizou. Deus caminhava no jardim, como se Deus tivesse pernas, como se Deus fosse uma criatura como nós, etc. Isso é um antropomorfismo. É uma maneira humana de falar de Deus. É como se você descrevesse Deus falando e agindo como se fosse humano. A cólera de Deus, aquilo que para nós é cólera, para Deus é justiça. Deus não peca, Deus não se irrita, Deus não tem um acesso de fúria. Não, Deus é justo. E sua justiça é perpassada pela misericórdia. A cólera
Falamos em outra ocasião aqui, a ira do cordeiro. Quem lembra? Quem lembra? Não falamos da ira do cordeiro? Quem escapará da ira do cordeiro? Pois bem, a ira de Jesus nada mais é do que a sua justiça. Deus tem um sentimento infinito acerca do pecado, e Ele jamais aprova o pecado. A rejeição de Deus ao pecado é chamado pela Bíblia de ira de Deus. Está claro? Está claro? Cólera de Deus é muito parecido. Não é que Deus se enfesa, que Deus se irrita, que Deus tem um acesso de loucura, que Deus entra em parafuso, como dizem os jovens. Nada disso. Vinho da cólera de Deus. É o julgamento imparcial do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos dar uma olhada nessa cólera do Senhor Jesus. Cólera do Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Aqui está a cólera, o julgamento divino. A primeira vinda ele veio como manso. Lembram? Cordeiro manso de Isaías 53. Pobrezinho em Belém, lindo e de fato lindo, como ovelha, sem dúvida alguma. Qual é o mal que uma criança pode fazer? A criança julga as pessoas? Não. Ele não veio para julgar, veio para salvar. Misericórdia, bondade, amor, ternura, sem dúvida alguma, todas as palavras verdadeiras. Mas ele virá um dia, e não mais como advogado, virá para julgar. O que veio manso, virá irado. Veio manso, virá irado. Só que a ira de Deus, a cólera de Deus, é o seu julgamento. Ele vai retribuir, reparem, de novo, segundo aos Coríntios 5, 10. Ele vai dar a cada um aquilo que ele mereceu. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Essa é a cólera. Está claro? Cuidado com a expressão. Voltemos então ao versículo 10. Então, beber também o vinho da cólera divina é experimentar o julgamento de Deus na condição de julgado. O Senhor vai me julgar. Eu vou, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo ao deixarmos esta vida. O que a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, chama de juízo particular. Não com esses termos, mas a expressão está determinado que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Imediatamente após a morte. Muito bem. A expressão ainda tem algo a dizer: vinho puro, não misturado, isto é, julgamento sem a graça e sem a misericórdia. Ou, se quisermos ser mais precisos, o julgamento é sempre de graça e de misericórdia, mas não é que Deus vai esquecer a misericórdia. Deus é sempre misericordioso, mas é uma graça que não vai desconsiderar a conduta da pessoa. É uma misericórdia que não vai desconsiderar o pecado no qual a pessoa se encontrou na hora que deixou esta vida. Como pode um Deus cheio de graça levar para o céu aquele que morreu em pecado mortal? Não tem condições. Como a misericórdia de Deus pode forçar uma pessoa a se arrepender, se ela não quis se arrepender? Se ela morreu em condição de completo fechamento à graça de Deus. Então este é o vinho puro, o vinho não misturado. Todos nós sabemos essa imagem, para quem gosta, para quem degusta um bom vinho, nós sabemos o que significa. O que significa vinho puro? É original. É original, não está misturado.
Não está, entre aspas, como se fala em gasolina, que o Senhor coloca água na gasolina. Não está batizado. É puro. É Deus na sua essência, que é justiça e misericórdia. Está claro? Está claro? Vinho puro, não misturado. Não tente, atenção, vinho puro não misturado. Não tente imaginar que no dia do juízo, Deus vai fazer corpo mole com o pecado. Esse não é o Deus das origens. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus na sua essência, que é justiça infinita. É misericórdia infinita, mas é justiça infinita também. Vinho puro, não misturado. Muito bem. Será atormentado pelo fogo e pelo enxofre diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. Fogo e enxofre. Qual é a primeira vez que essa dupla terrível aparece na Bíblia? Quem pode dizer, no livro do Gênesis, qual foi a cidade destruída por fogo e por enxofre? Sodoma. E também a cidade de Gomorra. Essas duas imagens, fogo e enxofre, são símbolo dos tormentos do inferno. 19, versículo 20. Apocalipse. Vamos dar uma olhada. Essa imagem vai aparecer em Apocalipse. Mas a fera foi presa, e com ela o falso profeta, que realizara prodígios sob o seu controle, com os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera e se tinham prostrado diante de sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Sulfuroso vem de sulfato, vem de enxofre, lago de enxofre. E também o capítulo 20, pule agora a página seguinte, capítulo 20, versículos 10 e 15, vamos ilustrar fogo e enxofre como símbolo dos tormentos do inferno. Apocalipse 20, versículo 10. Mas desceu um fogo dos céus e as devorou. O demônio, o sedutor delas, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. De novo, fogo e enxofre associados à realidade espantosa e assustadora do inferno. Versículo 15: todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Muito bem. Voltemos ao capítulo 14 e agora vamos ao versículo 11. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não terão descanso algum, dia e noite. Esses que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele que acaso tenha recebido o sinal do seu nome. Aqui nós já temos várias imagens que já comentamos, só vou comentar uma que é assustadora: a eternidade do inferno. Só em pensar nessa expressão, eu particularmente me assusto, e a minha razão fica espantada, e somente com a fé eu consigo compreender um tormento que jamais acabará. Não estamos falando de 5 bilhões de anos de sofrimento, não. Estamos falando de um sofrimento que não vai acabar nunca. Meu Deus, como conceber isso? Antes, no versículo 11, por favor, deixe-me dizer, adoram a fera e sua imagem. Já sabemos quem é a fera, já sabemos quem é a imagem da fera, já sabemos o que significa adorar a fera, e aquele que tenha recebido o sinal do seu nome. Fumaça do seu tormento. A ideia da fumaça está relacionada com o fogo, com o enxofre. Lembram também da chave do abismo, que foi dada à estrela abissínea, que abriu as portas do abismo e subiu uma fumaça
com esses seres semelhantes a gafanhotos, que na verdade são anjos decaídos. A ideia da fumaça associada ao sulfato, ao enxofre, ao mau cheiro, ao fogo, símbolos da podridão, do sofrimento, da angústia, do desespero, do tormento que jamais acaba. Agora, o que eu quero comentar brevemente é essa expressão espantosa e tormentosa, com perdão do trocadilho. A fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos é uma expressão usada em âmbito judaico para significar toda a eternidade. Toda a eternidade. Séculos dos séculos. Per omnia secula seculorum, como nós afirmávamos na missa em latim. Por todos os séculos, por todo sempre, para sempre. Esse é o sentido. Não terão descanso algum dia e noite. Aqui, talvez nós tenhamos um versículo que ilustre com mais clareza a eternidade das penas na outra vida. O inferno é eterno. Nunca vai acabar. É um sofrimento que não terá fim. Agora, se nós pararmos e refletirmos isso, é algo, meu Deus do céu, a gravidade do pecado mortal, as consequências do pecado mortal. Nossa Senhora ensinou os videntes: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Todas para o céu. E eles tiveram o, aspas, privilégio de ter uma visão do inferno. Digo apenas isto: a eternidade das penas na outra vida. O inferno é eterno. Jamais acabará. O livro do Apocalipse, a respeito disso, é contundente, é categórico. Os tormentos, atenção, a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Não terão descanso algum dia e noite. Jesus inúmeras vezes fala desse sofrimento no capítulo 25 de São Mateus, mas também na parábola de Lázaro e do rico é pulão. O rico veio se encontrar nos tormentos do inferno, e o rico demonstra esse desespero, essa angústia, pedindo ao pai Abraão que permita que uma gota d'água venha aliviar o seu tormento. Isso não é possível. Não vai haver trégua, não vai haver descanso, não vai haver pausa. É um sofrimento por toda a eternidade. Algo espantoso. Eu vou parar por aqui, porque a minha pobre fragilidade não consegue descrever algo tão assustador, tão medonho, tão pavoroso, tão horripilante e outros adjetivos que não me vêm à mente agora. Muito bem, saímos do versículo 11 e chegamos ao versículo 12. Eis o momento para apelar à paciência dos santos, dos fiéis aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. Interessante como vocês se recordam, no início do estudo do Apocalipse, nós dizíamos que era um livro para consolar os cristãos perseguidos, os cristãos diante de tantas tribulações, tão acossados, diante de tanta maldade, de tanto sofrimento, de tanta fustigação, de tanta cilada do inimigo, de tantos desafios, de tantas ameaças à sua santidade. Aqui nós temos algo claríssimo: tenham paciência. Tudo isso foi dito não para assustar vocês, não para levar vocês ao desespero, não para vocês desanimarem, mas para que vocês tenham paciência. Esse é o momento para apelar para a paciência dos santos, dos fiéis aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É quase que uma redundância. Se é fiel, é praticante e obediente dos mandamentos de Deus, e se é fiel, tem a fé em Jesus. É uma redundância, digamos assim, que insiste. O que se pede, o que se pede, a paciência, pede-se a quem é fiel, pede-se a quem obedece aos mandamentos, pede-se àquele que tem a fé em Jesus.
Se você crê, tenha paciência. É em nome da sua fé, é na fidelidade a Jesus, que na tribulação você não pode desesperar, você não pode desanimar, você não pode cruzar os braços, você não pode se dar por vencido. Persevere, Jesus falou, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Um versículo particularmente para mim muito edificante, muito consolador, muito fortalecedor para a nossa esperança, por vezes atribulada, para a nossa paciência tão provada em determinadas situações. Meu Deus, mas é tanta tentação, é tanto problema, é tanta dificuldade, é tanta aflição, é tanto aperreio. Oh meu Deus, me dê paciência. Oh meu Deus, não me faça cometer loucuras. Oh meu Deus, não me leve a cometer insanidades. Paciência, paciência, paciência. São João tem diante de si uma igreja no seu tempo duramente perseguida, mas ele escreve para nós porque sabe que também haveríamos de ter as nossas aflições. O próprio Jesus, no capítulo 16 de São João, diz: no mundo tereis tribulações, tende coragem, eu venci o mundo. João 16, 33. Pois bem, o que Jesus diz, tende coragem, aqui São João diz: tenham paciência. Está claro? Está claro? Muito bem. Vamos terminar esse pequeno trecho. Versículo 13: eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve. Não sabemos quem disse essa voz, de quem é essa voz. Escreve: felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Aqui é um consolo para quem é fiel a Jesus e vai morrer. E é uma profecia, um atestado, por assim dizer, de santidade daqueles que já morreram. Felizes. Outra tradução, bem-aventurados. Outra tradução, ditosos. Os que doravante, ou seja, daqui por diante, morrem no Senhor. E é o Espírito Santo que diz. Aliás, caríssimos, eu vou terminar esse vídeo respondendo educadamente àqueles que dizem que não existe na Bíblia uma única oração pelos mortos. Existe. Ela está aqui. Que eles descansem de suas obras, que eles repousem. A Igreja Católica, no velório, os católicos fazem essa oração pequeniníssima. Muitos nem sabem, mas ela é bíblica. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Sabem qual é a oração? O descanso eterno dai-lhe, Senhor. Dai, Senhor, o descanso eterno para ele. Que ele descanse. Ora, se eu peço algo para alguém, é porque eu suponho que ele ainda não recebeu. Amém? Porque se uma pessoa está descansando, eu não vou dizer descanse. Ela já está descansando. Descansem. Descansem de suas obras. Uma intuição acerca do purgatório. As almas do purgatório ainda não descansaram porque estão se purificando. As almas que estão no céu já descansaram, porque contemplam o Senhor face a face. Descansem de suas obras. Uma oração pelos mortos. Uma oração de sufrágio. Uma oração pedindo para que as almas que estão na outra vida descansem. Aqueles que se purificam na purificação final, descansem. Reparem que bonito. Descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Deixam esta vida, não levam dinheiro, não levam prestígio, não levam bens materiais, não levam nada, somente suas obras. E é isso que vai contar no dia do nosso passamento. O descanso eterno da Senhor, a luz perpétua os ilumine. Termino esse nosso encontro com essa oração pequeniníssima pelos mortos. Oração que não é invenção da Igreja Católica. Está na Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Boa noite.